todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre a biblioteca InquiriPy, a qual nos permite criar pontos de comando no nosso terminal interativo, tá? Nessa aula nós vamos fazer um exercício junto, tá? A gente já aprendeu algumas coisas que dá para ser feito utilizando essa biblioteca e agora em uma única aula vamos rever o que nós já aprendemos, tá? Então nós vamos implementar um menu interativo no nosso terminal, tá? E esse menu interativo, o qual nós vamos estar programando, é um menu fictício, tá? Um menu que deve ter algumas opções. E nós vamos ter o quê? 3 opções. Cadastrar novo usuário, ver usuários cadastrados e sair. Vendo? É um programa bem simples. É mesmo só para a gente poder praticar o que nós já vimos. Então, vamos colocar a mão na massa, tá? Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer, se você está caindo nessa aula, e você não está acompanhando, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar a biblioteca, para você poder utilizar essa biblioteca, tá? Quem está acompanhando desde o início já fez a instalação, tá? Então, tendo a biblioteca instalada, vamos lá. Vamos importar essa biblioteca. Eu vou falar aqui da biblioteca InquiriPy, eu quero importar, importe o Inquire, tá? Bem, então eu estou importando a biblioteca InquiriPy, que vai permitir nós criar o quê? Menus interativos no nosso terminal. Eu vou agora criar uma variável chamada usuários, tá? E eu vou atribuir para dentro dele uma lista vazia, tá? Então, eu estou inicializando o quê? Uma lista vazia, tá? Chamada usuários, tá? E isso vai acontecer o que aqui? Eu vou estar, gente, eu vou estar utilizando essa minha lista chamada usuário para poder armazenar os nomes cadastrados, tá? Então, lembra lá, eu vou precisar fazer o quê? O cadastro de novo usuário. Então, cada usuário que eu cadastrar, eu vou estar atribuindo para dentro dessa minha lista, que no momento é uma lista, tá? O usuário é uma lista, porque eu estou atribuindo uma lista para dentro dele. Então, essa minha variável é uma lista, porém uma lista vazia. Bem, eu vou fazer aqui um loop infinito. Eu vou fazer aqui um while true, tá? Então, eu estou iniciando um loop infinito. Que, lógico, ele vai ser interrompido quando o usuário ele escolher o quê? A opção de sair, tá? Enquanto ele não escolheu a opção de sair, isso aqui vai ficar rodando, tá? Porque eu coloquei aqui um while true, tá? Então, esse loop aqui, ele é infinito. Ele só vai ser interrompido em algum momento que o usuário, ele escolheu a opção sair. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada opção, tá bom? Vou chamar minha biblioteca Inquire e a gente vai usar o que nós já aprendemos, o select, tá? Bora lá. Sempre coloca, gente, o mouse na função, enfim, tá? Para ver o que ele espera receber. Ó, a gente pode estar passando a mensagem, tá? Que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, eu vou exibir uma mensagem pedindo ao usuário para selecionar uma das opções do meu menu. E eu vou ter o quê? Uma lista contendo as opções para que o usuário ele possa escolher. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou passar a mensagem, escolha uma opção, tá? Opção. Escolha uma opção. Vou passar a lista, que vai ser exibida para o usuário poder escolher. Então, o primeiro é cadastrar novo usuário. Tá? Vamos fazer assim. Vamos deixar assim. Então, a primeira opção vai ser cadastrar um novo usuário. O segundo, ver usuários cadastrados. E o terceiro, sair. Tá? Se a gente subir aqui, a gente vai ver que são essas opções. Cadastrar novo usuário, ver usuários cadastrados e sair, tá? Então, nós temos aqui as 3 opções para o nosso usuário. Dito isso, o que eu vou fazer? Ponto execute. O que eu estou fazendo?
eu vou apresentar um menu interativo, onde ele vai armazenar dentro da variável opção, a opção selecionada a opção selecionada pelo usuário, tá? Bem, bora lá. Eu tendo agora a opção, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se a opção selecionada pelo usuário é qual? O cadastrar o usuário, tá? É a primeira coisa que eu vou fazer. Se o usuário, ele selecionou a opção cadastrar novo usuário, isso significa que ele quer o quê? Cadastrar um usuário. Então, eu vou criar uma variável chamada nome. Eu vou utilizar a biblioteca inteira. E a gente vai utilizar agora quem? O text, tá? Que nós também já aprendemos. Aqui, eu vou passar o quê? A mensagem, tá? Então, eu vou exibir uma mensagem pedindo para o usuário digitar o nome de um novo usuário. É isso que eu vou fazer. Eu vou falar, olha, digite o nome do usuário. E o usuário e a pessoa, ele vai estar o quê? Me informando o nome do usuário, tá? Ponto execute para quê? Para que eu possa receber o nome digitado pelo usuário e armazenar dentro da minha variável nome. Bem, agora que eu tenho o nome que o usuário ele digitou, lembra que eu criei logo no começo uma lista vazia, eu criei uma variável que eu atribuí para dentro dessa variável uma lista vazia, então eu tenho uma lista vazia dentro da minha variável usuários, e aqui que eu vou estar guardando os nomes dos usuários. Então eu vou chegar aqui, ó, usuário.append, porque se eu tenho uma lista, eu posso usar o append para ir adicionando. Então, vou adicionar aqui o nome do usuário, tá? Bem, o que eu vou fazer? Né? Assim que eu adiciono o nome digitado à lista de usuário, eu vou exibir. Então, eu vou chegar aqui e fazer aqui, ó, print. Ó, usuário. Qual foi o nome do usuário? Que a pessoa cadastrou, que está dentro da minha variável nome. Cadastrado com sucesso, tá? Bem, elif. Suponhamos que a opção escolhida pelo usuário não foi cadastrar um novo usuário, mas sim ver usuários cadastrados, tá? Então, eu vou cair aqui. Caindo aqui, bora lá. O que o usuário ele quer? O usuário ele quer ver quais são os nomes dos usuários cadastrados, ok? Então, eu vou... Primeiro, eu vou dar um print aqui, ó. Usuários cadastrados e vou mostrar para eles. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o usuário ele escolheu ver usuários cadastrados, tá? Se ele escolheu essa opção, eu entro aqui, vou exibir uma mensagem indicando que será mostrada a lista de usuários cadastrados, e aí eu vou fazer o que? Um for, tá? Porque eu não tenho uma lista. Se eu tenho uma lista, eu tenho um intereito. Se eu tenho um intereito, eu posso iterar sobre ele. Então, eu vou iterar sobre a minha lista. Então, eu tenho uma lista chamada usuários, certo? Então, eu vou fazer um for nele. Então, em usuário, só que eu vou fazer um enumerate, porque eu quero enumerar ele. Então, vai ser usuários. Vou começar de... O número vai ser 1. E agora eu só preciso colocar aqui, ó. E usuário. Então, para cada elemento dentro da minha lista usuários, eu vou estar passando para cá, tá bom? Para a minha variável usuário, e eu estou enumerando eles, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar só agora um print, tá? Então, vou colocar aqui o número, ponto, usuário. Vou imprimir o nome do usuário, tá? Vamos lá. Eu estou fazendo um loop pela lista usuário, enumerando cada usuário com números a partir de 1, tá? É isso que eu estou fazendo. E aí eu vou exibir o número e o nome de cada usuário na lista. Somente isso. Por fim, qual é a última opção? É a opção
sair. Se o usuário, ele escolheu a opção sair, eu vou simplesmente o quê? Encerrar o meu loop. Eu vou sair do programa, tá? Então, eu vou vir aqui e vou aqui, ó, print, saindo. E aqui, ó, só encerro o meu loop, tá? Eu interrompo o meu loop e finalizo o meu programa. Porque lembra, eu fiz aqui um loop infinito, tá? Tô fazendo um while true. Então, isso aqui, ele vai rodar até que o usuário ele escolha a opção sair. Quando ele escolher a opção sair, aqui eu tenho um break que vai interromper o loop e vai estar finalizando o programa. Bem, agora bora testar tudo que nós fizemos, tá? Então, vamos rodar aqui. Escolha uma opção. Lembre, isso aqui é um prompt de comando interativo. Então, eu posso usar aqui, ó, o meu teclado, setinha para cima e para baixo, para poder escolher. Eu vou escolher a opção cadastrar novo usuário, tá? Então, digite o nome do usuário. Jéssica. Vou cadastrar um novo usuário novamente, vou colocar Maria. Vou cadastrar um novo usuário, vou colocar Paulo. Agora eu quero ver o usuário cadastrado. Ó, Jéssica. Primeiro é a Jéssica, segundo é a Maria, o terceiro é Paulo, tá? Bem, eu poderia cadastrar mais um, que eu vou colocar Tiago. Ver usuário. Então, ó, Jéssica, Maria, Paulo, Tiago. E agora eu vou sair, tá? Então, veja que nós utilizamos aqui algumas coisas que nós vem já aprendendo. E o melhor, né? Então, a gente pode dar a opção para o usuário escolher. Utilizamos o text, né, para poder receber, né, ali a escrita, a mensagem, né, do usuário, né, que é, então, ele digitando o nome, né, do usuário que ele quer cadastrar. E do modo interativo, nós criamos o nosso menu, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau, pessoal!